Aumentar o consumo de insulina nem sempre é a resposta. Pelo contrário, pode ser um problema ainda maior. Eu sou a doutora Daniela Richopo e vocês já me conhecem. E vocês viram esses dias atrás um vídeo que eu fiz sobre a resistência à insulina. Após esse vídeo, eu recebi muitas mensagens falando sobre o que aconteceu e em que momento as pessoas estão. Eu tive relatos de que foi indicado o aumento de insulina pelo médico e isso acarretou problema nos rins de alguns pacientes, dentre outras situações. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quem viu meu vídeo sabe do que eu tô falando, quem não viu, corre lá, assiste esse vídeo, é sobre a resistência à insulina e eu ainda digo o seguinte: se você não tem, você vai ter. E se você não é diabético, você vai vir a ser diabético. O que acontece é que as pessoas estão inflamadas. E o que significa estar inflamado? Eu já disse para vocês que estar inflamado não significa sentir alguma dor de inflamação como uma infecção. Não. Mas significa outras coisas. Estar inflamado significa ganho de peso. Estar inflamado significa dificuldade de perder peso para quem está querendo perder peso. Estar inflamado significa alergias, urticárias, significa reumatismo, significa dores no corpo, dores na coluna, dores no joelho, enfim. Estar inflamado significa que você tem alguma dor, que você tem algum problema, que você tem alguma dormência. Quando a pessoa apresenta qualquer disfunção fora da homeostase, do bem-estar do corpo, primeira coisa é imaginar que ela esteja inflamada. E aí a gente faz uma pesquisa no IGF, por exemplo, para saber como estão esses indicativos de inflamação. A nossa alimentação, quando não é adequada, e vamos combinar que ninguém tem uma alimentação adequada, que até os alimentos naturais, se não forem orgânicos, podem causar um mal maior ainda, né? Então a gente acaba inflamando o organismo. O estresse inflama o organismo. O consumo exacerbado de açúcar, de farinhas refinadas, inflama o organismo. E um organismo inflamado, ele tem os seus indicadores inflamatórios muito altos. O que significa isso? Significa que o corpo está recebendo indicação de que tem coisa errada lá dentro. Uma dessas indicações vai direto para a célula e a célula acaba criando resistências. Então, muitas doenças autoimunes começam sim do nosso hábito alimentar, começam sim da nossa falta de atividade física, tá? Se eu começar a falar aqui, eu vou acabar desmembrando muito, então vamos focar nisso. A resistência à insulina é quando o seu indicador inflamatório está tão alto que está dizendo para a célula: se proteja. E esse indicador, ele pode ser acionado também pelo consumo de alimentos que vão requisitar mais insulina. O que está acontecendo? Então, isso tudo está lá no vídeo, vocês podem assistir esse vídeo que vai estar bem explicadinho. O que está acontecendo hoje? A medicina tradicional, ela não tem muitos recursos para trabalhar. Os recursos dela são limitados à especialidade dela. E cada vez mais os médicos se limitam à sua especialidade específica, né? O médico de dedo não vai cuidar de estômago e por aí vai. Só que o nosso corpo, ele é sistêmico, tá? Uma coisa depende da outra. E como eu sempre digo, nada acontece num ponto e termina por si só. Ele vem de todo um desequilíbrio no nosso organismo, tá? Então os médicos, eles têm como recurso o quê? Quando os exames estão com indicativo de que não está havendo produção de ATP, de que está com a glicemia ou que está com a hemoglobina glicada alta, tá? Ou até mesmo o diabetes, né? Está fora de controle. O que eles fazem? Eles aumentam a dosagem de insulina. Esse é o recurso que a medicina convencional tem, tá? Mas vamos lembrar, nenhuma terapia vai resolver tudo. Então a gente tem que tirar essa hegemonia de que se eu não posso fazer, não tem mais o que seja feito. Tem sim. Nesse caso da insulina, em vez de aumentar, deve-se potencializar a insulina que já tem no corpo. Ou seja, usar melhor os recursos que o corpo já está gerando. Então a gente precisa focar em baixar os indicadores inflamatórios e potencializar a ação dessa insulina. O que potencializa a ação dessa insulina, por exemplo? A nutracêutica clínica, tá? O magnésio quelato, a Q10, elas vão fazer o seguinte: o magnésio quelato, ele vai potencializar a ação, modular a liberação no organismo, pegar e aprisionar a glicose de forma eficaz.
tá? A Q10 faz o quê? Potencializa aquilo que a glicose gera dentro da célula, que é a ATP, adenosina trifosfato, que a gente chama de energia bioquímica. Quando a gente trabalha isso e trabalha anti-inflamatórios não medicamentosos, tá? Anti-inflamatórios focando na desinflamação do organismo, interrompe-se o consumo de alimentos inflamatórios, tá? Açúcares, gordura e farinha, interrompe e trabalha a desinflamação do organismo, como por exemplo com resveratrol, com um que eu adoro, que eu indico para meus pacientes, que é a curcumina. Então, quando eu trabalho com isso, eu tenho um foco maior. Significa que eu não devo tomar a insulina que o médico passou? Não. Você deve seguir a orientação do seu médico, e é o que eu sempre falo. Quem indica a medicação é o único que tem o poder e o direito e a liberdade e a obrigação de acompanhar e de suspender na hora que o corpo responder de acordo com o foco do tratamento. Então, eu devo seguir a orientação do meu médico, mas eu devo agregar terapias que vão me ajudar nessa ponte, porque a medicina convencional é apenas um item dessa ponte entre a doença, o problema, a dor e a saúde. Então, eu devo agregar mais terapias que não são conflitantes, tá? Vai ser conflitante se alguém falar pra você, para com isso e faz isso. Não, isso não pode, tá? Profissionais sérios não fazem isso. Então, o que eu devo fazer? Agregar terapias. Lembra que eu falei que os inflamatórios, eles vêm também do emocional? Então, eu tenho que cuidar do meu emocional, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar das minhas atividades físicas e tenho que cuidar da minha saúde de uma forma geral. Então, quando eu agrego essas terapias, eu tenho a possibilidade de ter uma resposta melhor. Terapias também, como ozônio e autoemo, vem fazendo esse link, né? O leque tá aberto, ele vem fazendo esse link, criando efetivamente essa ponte entre o problema e a saúde. Por quê? Porque tanto a autoemo quanto o ozônio potencializa toda e qualquer outra terapia, tá? Ele potencializa desde o tratamento com a medicina convencional até as terapias auxiliares, tá? Auxiliares ou preventivas, tá bom? Então, quando eu uso o ozônio, o que o ozônio faz? Ele aumenta a minha quantidade de energia, aumenta a minha capacidade de renovação celular. E o que a autoemo faz? Ela aumenta em 5 vezes a minha defesa do organismo. E com uma defesa mais forte, mais eficaz, circulante no meu organismo, ela vai atrás de buscar os problemas já na raiz, tá? Inclusive, ela vem purificando o organismo, ela vai atrás de metais pesados, de químicas, ela vai metabolizando isso tudo muito mais rápido. Então, nesse momento, eu passo a ter mais eficácia. Então, vamos pensar? Uma modula, o magnésio quelato, por exemplo, modula a liberação de insulina, aumenta a eficácia da insulina, aumenta a capacidade de aprisionamento da glicose, então isso faz com que diminua todos os meus índices de glicose no organismo, tá? Inclusive de hemoglobina glicada, porque ele vai aprisionar e levar para a célula. A Q10 potencializa o que é gerado dentro dessa célula, que é o ATP. O ozônio ajuda a produzir mais ATP e acelerar o metabolismo. E a autoemo vem limpando o organismo, coletando e fagocitando células e princípios ativos químicos que estão no organismo para que o corpo entre em homeostase. A atividade física ajuda com hormônios que vão auxiliar o corpo na metabolização também, tá? Me perguntaram da fórmula. Eu criei uma fórmula, sim, que além do magnésio quelato e da Q10, tem mais 3 ou 4 componentes que vão criar essa homeostase no que tange a glicose, tá? No que tange a todo esse processo, inclusive de modulação, liberação e aprisionamento. Ajuda, inclusive, a emagrecer. Vocês sabem que eu foco sempre na saúde e a beleza ela é uma consequência. Então, quando me perguntam sobre emagrecimento, a parte estética, eu digo, vamos cuidar da saúde. Então, essa fórmula que eu criei é uma fórmula completa, com esses princípios ativos, na dosagem e pureza correta, com liberação, lógico, da Anvisa e tudo mais. Essa fórmula, ela vem trazendo essa homeostase, vem potencializando. E como resultado que a gente tem? Menos necessidade de insulina, maior facilidade de emagrecimento, menores marcadores inflamatórios. E para auxiliar na marcação inflamatória, como um anti-inflamatório potente, eu também desenvolvi uma fórmula com uma tecnologia bem diferente do que a gente tem, tá?
essa fórmula dessa curcumina que eu estou comercializando, que é uma curcumina minha, tá, gente? Porque, como eu falei pra vocês, eu nunca indiquei uma curcumina encapsulada. Por quê? Não conheço a procedência, não conheço a pureza, mas a gente sabe do que tem misturado. E essa não. Essa, além de ser pura, a tecnologia dela vem na parte química, tá? Que é uma tecnologia P2P, polar não polar. Então é modificado, é trabalhado na potencialização dela, através das próprias moléculas dela, sem adição de nada. E o que eu tenho nela? Eu tenho hoje uma curcumina 5 vezes mais potente, com 5 vezes mais biodisponibilidade. Quem não tem como adquirir esta fórmula, eu digo, vai na casa de produto natural, compra curcumina, compra cúrcuma, porque a curcumina é o princípio ativo, tá, gente? O produto é cúrcuma. Eu compro a cúrcuma ou açafrão da terra, diluo uma colher de sopa num copo d'água e tomo 3 vezes por dia. A biodisponibilidade dela é baixa, tá? Você não vai ingerir a quantidade que vai surtir um efeito maior. Porém, você vai estar tratando sim, tá bom? Aí, nesse caso, a gente até indica piperina para aumentar um pouco mais a biodisponibilidade. Às vezes, algum óleo de semente de abóbora, tudo isso ajuda a aumentar um pouquinho mais. Só que para fugir tanto do óleo quanto de outros princípios que podem gerar reação nas pessoas, tem pessoas que têm alergia de pimenta, tá? Então, para evitar esse tipo de sensibilidade, a gente criou, com uma tecnologia extremamente avançada, uma curcumina encapsulada que tem 5 vezes mais biodisponibilidade. Então, nesse caso, eu sei que efetivamente eu vou estar com um anti-inflamatório, que é natural, que não tem nenhuma contraindicação, tá? Se você não tem nenhuma alergia, se você nunca teve alergia com comida indiana, ou se você não tem problema com a curcumina, você pode tomar isso sem medo nenhum, porque esses dois componentes vão ajudar o corpo a voltar para a homeostase. Essa é uma forma que eu encontrei para poder ajudar as pessoas à distância. Eu sou de São Bernardo, é a minha região, a região pela qual eu luto pela saúde, eu luto pelo acesso à saúde, porque acesso ao médico é um acesso emergencial. Acesso à saúde, ela vai muito além, e é ela que a gente tem que cuidar, tá? Então, isso é uma forma de eu chegar a todos com algo realmente eficaz, com algo realmente que surta efeito, pra gente mudar essas realidades. Então, gente, muita atenção à saúde, aos alimentos, e lembrando, eu devo potencializar o que eu já tenho, tá? Quando eu potencializo, eu faço com que o meu corpo reconheça. Tudo que a gente toma de fármaco, de artificial, vai gerar também uma confusãozinha no organismo, porque ele vai entender ou que ele precisa produzir demais, ou que ele não precisa mais porque já está tudo ali. E quando a gente trabalha com a nutracêutica clínica, com o ozônio, com a autoemo, eu estou... Por que é autossustentável? Por que eu sempre foco na sustentabilidade do organismo? Porque nesse caso é o meu organismo que começa a responder. Ozônio não cura nada, autoemo não cura nada, tá? Mas eles estimulam o seu organismo a responder, a se autocurar. Tá certo? Um beijo pra vocês, gente. Bom fim de semana!